Fala rapaziada, quem está falando aqui é o professor Carlos e hoje a nossa aula vai tratar exclusivamente de um assunto muito importante. Nós vamos falar da República Velha. O que é a República Velha? É o momento desde a sua proclamação em 1889 com o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai se estender até o ano de 1930, quando assumia a presidência da República senhor Getúlio Dornelles Vargas, ou como outros preferem chamar, a Era Vargas. Como é que nós começamos a falar da República Velha? São vários os presidentes de 1889, a partir da proclamação da República, até 1930. Como nós não temos um tempo hábil para conseguir falar de todos, a gente vai destacar alguns, aqueles considerados mais importantes. O primeiro deles que nós vamos destacar é o senhor Prudente José de Moraes. Ele é o terceiro presidente da República. Nós temos o Deodoro, de 1891, depois nós temos o Floriano, 1893, nós temos então o Prudente de Moraes. Vai ter dois destaques, na verdade, durante o seu governo. O primeiro deles, o Prudente Moraes, ele vai ser o primeiro presidente da República do Brasil que vai ser eleito via eleição direta. Vai ter lá o votinho, ele vai receber os votos e ele vai entrar na vida política como presidente do Brasil. Ele é o primeiro presidente, então, eleito pelo voto popular. Isso é pergunta de vestibular, de Enem, bem importante de ser guardada. Claro que a eleição na República Velha, eu vou reservar um pequeno espaço, na verdade, para dar alguns detalhes para os senhores. Quando a gente imagina em eleição, logo vem à cabeça a questão da democracia. Acontece que o sistema eleitoral na República Velha, ele era diferente. Primeiro, não havia justiça eleitoral, o mesmo cara podia votar 3, 4 vezes, morto votava, porque não tinha justiça eleitoral, não tinha título de eleitor, e todo esse movimento eleitoral na República Velha, ele era conhecido como voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? O voto de cabresto é aquele voto feito na base da imposição. Lá no interior, o camarada ia votar, chegava o coronel e, a grosso modo, ele só faltava te colocar um facão no pescoço para te obrigar a votar naquele candidato no qual ele estava apoiando. Voto de cabresto, voto forçado, uma coisa mais ou menos desse tipo. Depois da questão das eleições, o grande problema do governo do Prudente de Moraes foi justamente a questão da Revolta de Canudos. O que foi a Revolta de Canudos? Ele até hoje é um movimento dentro do Brasil que ele é muito contestado. Uns dizem que é um movimento que era contra a República, a favor da monarquia, mas vamos tentar resumir da seguinte maneira. No sertão, no Nordeste, no Ceará, uma espécie de um monge chamado de Antônio Conselheiro, o que esse cara fez? Esse cara criou uma comunidade. Naquela época, se hoje existe a miséria e o analfabetismo, tu imagina então no final do século XIX, início do século XX. A coisa era realmente bem complicada. E o Antônio Conselheiro, ele juntou um determinado contingente de pessoas miseráveis, de pessoas pobres, e ele montou uma espécie de uma comunidade independente. A montagem dessa comunidade independente trouxe como consequência o quê? Eles começaram a criar o próprio comércio e eles começaram a fazer concorrência com aqueles coronéis, com aqueles grandões do Nordeste, dos fazendeiros, aqueles caras que o Antônio Conselheiro estava tirando as pessoas das lavouras, os caras trabalhavam por uma miséria, e estava levando os caras para essa comunidade. O que esses latifundiários, esses grandes senhores fizeram? Eles foram ao governo federal e fizeram que o governo federal tomasse uma providência, com o pretexto de que o Antônio Conselheiro
E a comunidade do Arraial de Canudos estava representando um problema, estava representando uma subversão. Como consequência, as tropas federais invadiram o Arraial de Canudos e simplesmente detonaram, mataram todo mundo. Depois do Prudente de Moraes, de 1902 a 1906, nós vamos ter na República Brasileira, como presidente da República, um camarada chamado Rodrigues Alves. O que é que aconteceu de importante no governo do Rodrigues Alves? Nesse período ocorreu a chamada Revolta da Vacina. O Rodrigues Alves ele importou da Europa uma nova tecnologia de combate à varíola, à febre tifoide, aquelas doenças causadas por ratos, e como o sistema da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital na época, era um esgoto a céu aberto, ele então resolveu combater essas doenças através da vacina. Só que a população brasileira resolveu se revoltar, as pessoas não aceitaram. E o que, que eles fizeram então? Eles montaram barricadas e o exército teve que entrar na casa dos caras, pegar os caras a pescoção e vacinar os caras na obriga. Depois do Rodrigues Alves, nós temos um camarada chamado Afonso Pena. O que, que vai ficar marcado no governo do Afonso Pena? No governo do Afonso Pena vai ficar marcado pelo famoso Convênio de Taubaté. O que era o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté era um acordo entre o governo federal e os cafeicultores. O governo federal comprava a parte do café que não era exportado. Aí alguém pode perguntar, professor, mas de onde ele tirava o dinheiro? É óbvio que esse dinheiro, ao invés de ser aplicado em coisas sociais, em melhorias sociais, esse dinheiro, na verdade, ele era voltado para comprar aquele café que estava sobrando. A questão do café também ela tem algo bem importante, que a partir desse período vai se consolidar o que a gente chama de República Café com Leite. Esse nome que foi dado pelos historiadores, ele significa o seguinte: a presidência da República ela começou a ser revezada entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, que era o maior produtor de café, e Minas Gerais, que era o maior produtor de leite. Então, São Paulo e Minas Gerais ficavam se revezando na República. Só que aí, em 1910, vai entrar o primeiro gaúcho eleito como presidente da República. Aí tu vai me perguntar, professor, mas o senhor acabou de dizer que paulistas e mineiros revezavam a República. Muito simples. Esse acordo do Convênio de Taubaté, ou esse acordo da República do Café com Leite, às vezes ele era quebrado porque os caras se desentendiam. Em 1910 ocorreu essa primeira quebra. O que, que aconteceu? São Paulo e Minas Gerais não chegaram a um acordo para as eleições de 1910 e eles então entraram na corrida eleitoral em separado. Os paulistas apoiaram o Rui Barbosa, e Minas Gerais apoiou o Hermes da Fonseca, que foi o primeiro gaúcho eleito como presidente da República. Inclusive, também a outra pergunta bem importante no vestibular, que quando se pergunta quem é o primeiro presidente gaúcho, a maioria das pessoas responde de cara que é o Getúlio Vargas. Não, não é o Getúlio Vargas. Ele é um cara de São Gabriel, ele é gaúcho. E no governo do Hermes da Fonseca, então nós vamos aproveitar e destacar o principal deles, na verdade, é a chamada Revolta da Chibata. O que é a Revolta da Chibata? Os marinheiros, na época, que eram submetidos a castigos corporais, a chicotadas. Se tu cometia alguma falta, algum marujo cometia alguma falta, tipo de consequência, o cara simplesmente tomava uma surra de chicote. E no governo do Hermes da Fonseca, nós tivemos a Revolta da Chibata, que é um manifesto, uma contestação por parte dos marujos contra esse tipo de atitude, contra esse tipo de coisa que acontecia dentro da Marinha. E o líder da Revolta da Chibata é um pelotense,
um marujo chamado Cândido. O Antônio Cândido, que depois ficou também conhecido como o Almirante Negro. Ele negociou a rendição, os caras haviam tomado um navio, eles se renderam e no final das contas acabou todo mundo preso. Quer dizer, o governo federal também, por sua vez, sacaneou. E para concluir essa primeira parte, nós vamos agora ao governo do Venceslau Braz, que é de 1914 a 1918. O Venceslau Braz ele vai substituir o Hermes da Fonseca. No governo do Venceslau Braz vai ocorrer o quê? A eclosão ou início da chamada Primeira Grande Guerra. E o que o governo do Venceslau Braz tem a ver com a Primeira Grande Guerra? Simples. Durante a Primeira Guerra, o Brasil era um país que dependia única e exclusivamente de importações. Praticamente tudo que vinha para cá era importado. E por causa da guerra, o Brasil ficou impossibilitado de trazer mercadorias da Europa. Resultado, ele incentivou a industrialização. Então, em 1914, nós temos a primeira leva, o primeiro surto de industrialização, porque o Brasil foi obrigado a fabricar os seus produtos porque não tinha como trazer da Europa. Como é que nós vamos concluir essa primeira parte referente à República Velha? Depois do governo do Venceslau Braz, nós vamos ir um pouco adiante e nós vamos ter o governo do Arthur Bernardes em 1922. A partir do governo desse presidente vai começar a ocorrer um atrito político de consequências bem importantes dentro da que a gente pode chamar de fim ou queda da República Velha. Nós vamos tratar então no próximo vídeo do governo do Arthur Bernardes, vamos trabalhar um pouco o governo do Washington Luiz, as eleições e a tomada de poder pelo Vargas, que vai de 1930 até 1945. Parte essa, como eu havia dito para vocês anteriormente, que vai ficar para o próximo vídeo, certo? Um grande abraço e bom estudo. Não esquecendo de ficar em casa, que é importante, fazer as tarefas e, se Deus quiser, tudo se normaliza. Grande abraço.